Graça e paz, igreja! Reunidos mais uma semana para a honra e glória do nosso Deus, para mais uma semana de estudo. Amém? Vamos firmes, vamos fortes, ali disponíveis, sensíveis ao que o Senhor quer nos ensinar. Amém, meus irmãos? Porque é isso. Todas as vezes que nós nos dispomos, o Senhor encontra em nós espaço para nos transformar, para nos aprimorar, para nos limpar ali naquelas coisas que precisam ser reaprendidas. Amém, meus irmãos? Então, estamos juntos e tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por mais este dia, te agradecemos por mais esse estudo, Senhor. Pai, me ajuda para que eu consiga, Pai, transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração por meio do estudo desse capítulo 10, para que nós possamos, Pai, compreender o que o Senhor quer nos dizer nessa noite, o que o Senhor quer nos ensinar. Pai, que nós consigamos, por meio da sabedoria que vem do alto, contextualizar tudo o que estava acontecendo naquela igreja de Corinto nos dias de hoje, que tudo nos sirva de aprendizado, que tudo nos sirva, Pai, de entendimento para esse tempo, para que nós possamos ser obreiros melhores, para que possamos ser servos melhores, para que possamos ser a igreja do Senhor de acordo com aquilo que Jesus espera de nós. Amém? Te apresentamos as nossas vidas, o Espírito Santo tem a plena liberdade em nós, assim nós oramos concordando, Pai, e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Irmãos, então como eu falei na semana passada, nós terminamos um bloco com o capítulo 9, que foi ali os capítulos 8 e 9, os capítulos onde nós vimos Paulo encorajando a igreja para poder completar aquela oferta para os crentes da Judéia. E aí agora a gente vai, nesses últimos 4 capítulos, ver um outro bloco onde Paulo vai mudar um pouco de tom. E os estudiosos, eles gastaram muito tempo, a gente ainda ouve vários mestres falando, gastaram muito tempo tentando entender por que o tom que Paulo usou do primeiro capítulo até o 9 foi 1 e por que Paulo muda tanto do capítulo 10 até o capítulo 13. Porque o que nós percebemos até o capítulo 9 foi Paulo ali se justificando, falando no ministério dele, Paulo confrontando sim os falsos mestres, os falsos apóstolos ali, de acordo com tudo aquilo que ele ouvia, que era dito contra o ministério dele, contra o apostolado dele, mas ao mesmo tempo Paulo estava ali firme e muito carinhoso. E quando Tito chegou e trouxe notícias de que a carta severa tinha sido bem aceita, de que alguns líderes rebeldes tinham sido disciplinados, que a igreja estava mais disponível para os ensinamentos que ele passava para a igreja e também estava mais desperta para o que estava acontecendo, porque, irmãos, estavam chegando muitos homens e se misturando, se infiltrando no meio do povo por motivos escusos, para poder trazer a igreja de Corinto para falsas doutrinas, para falsos ensinamentos. Era uma igreja, como eu falei para os irmãos, uma igreja muito complexa, porque estava no meio ali de um grupo de pessoas gentílicas que estavam ali metidas com prostituição, estavam muito metidas com idolatria. Então esses falsos mestres, esses falsos apóstolos iam ali se misturando no meio da igreja de Corinto com a intenção de contar meias verdades, irmãos. E Paulo se chateava, porque além deles contarem meias verdades, trazerem muitas práticas judaizantes para dentro da igreja também, ainda tinha o fato deles acusarem com muita severidade o ministério de Paulo. Que ele não era um apóstolo sério, que ele não era um apóstolo de Cristo. Nós vimos na primeira carta aos Coríntios que era uma igreja muito partidarista, então uns diziam que eram de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que eram de Cristo, e muitos desses falsos mestres, irmãos, estavam chegando e dizendo que eles eram de Cristo. Então Paulo até vai fazer uma observação no capítulo 10 em relação a isso. E aí os estudiosos, eles chegam a uma conclusão, a grande maioria concorda que nesse meio tempo em que Paulo estava escrevendo esses últimos capítulos 8 e 9, e foi o tempo que ele estava organizando a comissão, que era de Tito, mas aqueles outros 2 irmãos, preparando essa viagem de ida deles para Corinto, chegaram mais pessoas de Corinto trazendo outras notícias, trazendo outras informações para a igreja. Informações de que o momento da igreja já tinha voltado para aquele outro ponto, em que os falsos mestres estavam ganhando muito espaço, estavam captando muitos adeptos ali para aquelas coisas que eles diziam e ensinavam, e para piorar, irmãos, que eles estavam confrontando o que Paulo ensinava e a pessoa de Paulo, mais uma vez confrontando com muita firmeza o caráter, a seriedade, a integridade de Paulo.
E aí nós vamos ver que a fala dele aqui é uma fala que está confrontando outras falas, provavelmente, que ele ouviu dessas pessoas que chegaram de Corinto. É importante a gente considerar, irmãos, que Paulo não daria ouvidos a qualquer conversa. Amém? Paulo esteve naquela igreja, Paulo viu o que estava acontecendo, e se alguém chegou contando de como a situação da igreja estava, ele logo considerou de acordo com aquilo que ele já tinha visto. Amém? Então ele no capítulo 10, 11, 12, muito firme, defendendo mesmo, com unhas e dentes, irmãos, o apostolado dele e também a autoridade que foi concedida a ele por meio de Jesus. Assim como diz no versículo 1, Paulo era apóstolo de Cristo segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, ele usa mesmo dessa autoridade para dizer, olha, se eu cheguei até aqui é porque foi Deus que permitiu que eu chegasse. Se eu constituí essa igreja e ela existe, foi também pela bondade de Deus. Então, eu estou falando, que as pessoas vão dizer que ele se gloriava. Se eu estou me gloriando, eu estou gloriando no meu trabalho. Amém? Então, irmãos, vamos lá. Dentro aqui das minhas anotações, para ter certeza de que eu não esqueci de nada. Amém? Então, falei sobre os estudiosos que concordam que houve um tempinho de distância entre a escrita do capítulo 9 e do capítulo 10, que era o tempo que ele estava ali preparando os irmãos para ir até a igreja, levar a carta e fazer a coleta. E aí, nesse meio tempo, ele teve contato com essas pessoas, essas notícias de que a situação da igreja estava mudando, né? A gente percebe que até o capítulo 9, Paulo estava muito empolgado. As boas notícias que Tito trouxe fez com que ele se encorajasse e encorajasse os irmãos a completar a oferta, entende? Então, assim, muda um bocado aqui o tom. E aí, a partir do capítulo 10, ele passa a confrontar a igreja a fim de defender seu ministério apostólico de uma forma muito mais dura e áspera do que havia feito nos primeiros capítulos da carta. Por conta disso, tenta-se entender o que pode ter acontecido. E aí essa tese que eu passei para os irmãos é a mais coerente e também a que tem mais aceitação. De que chegou uma pessoa ali daqueles que Paulo confiava e trouxe notícias de que novamente os irmãos estavam sendo influenciados por falsas doutrinas, por falsos mestres, por falsos apóstolos. Amém? E o que mais deve ter incomodado Paulo deve ter sido a informação de que o que esses homens já estavam lá, ele já sabia. Mas o que incomodou ele é saber que muitas pessoas estavam se debandando por lá desses homens, irmãos. E isso sim incomodava ele bastante, porque ele estava ensinando o puro evangelho. Só que, irmãos, o puro evangelho não é simples de viver, não. Ele é difícil. Então, se ele chega ali com umas pitadas de facilidades, isso aqui você pode, isso aqui não é tão difícil assim, isso aqui dá pra você fazer, a pessoa não, então se dá para ser cristão assim pelas metades, vamos ser então? Então, era isso que esses falsos apóstolos faziam, tentavam tornar os ensinamentos mais, digamos assim, palatáveis para eles terem mais adeptos, mas eles estavam ensinando mentiras, irmãos. Aleluia. Esses homens que influenciavam a igreja não se submetiam nem à autoridade de Paulo nem aos seus ensinamentos. Além disso, questionavam seu caráter, sua integridade e sua honestidade. Essa tese explicaria bem as duras afirmações que Paulo faz para a igreja nesses últimos capítulos da carta. No capítulo 10, Paulo se defende de uma acusação específica, usar estratégias carnais. Era como se Paulo fosse uma pessoa quando se encontrava com os irmãos e como se ele fosse outra quando escrevia as cartas. Eles alegavam incoerência dele no agir com a igreja, porque diziam, você é tão bonzinho quando você está aqui conosco e quando você escreve, você é muito duro, é muito áspero. E aí ele vem confrontando essas acusações, amém? Eu vou ler o capítulo todo, meus irmãos, mas nós vamos dividir em 2 blocos. Nós vamos do versículo 1 ao versículo 13, e aí nós vamos tratar os assuntos que estão envolvidos nessa parte, e depois, 1 ao 12, depois do 13 ao 18. Mas agora, para uma compreensão do capítulo inteiro, eu vou ler o capítulo inteiro. Amém? Vamos juntos? Glórias a Deus. Versículo 1. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo. Eu, que segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos.
Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim que alcançardes a perfeita obediência. Por ora, observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar este fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedade de Cristo. Pois ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos outorgou, não me envergonho desse sentimento. Pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-los com minhas cartas. Pois como alardeiam alguns, as cartas dele são duras e exigentes. Contudo, ele pessoalmente não impressiona, a sua pregação é desprezível. Considerem tais pessoas que aquilo que somos em carta quando estamos distantes, seremos em atitudes quando estivermos presentes. Pois não ousamos igualarmos-nos ou compararmos-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são. Nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso gloriar ao âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou, o qual vos alcança, inclusive. Com certeza, não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como seria se não tivéssemos chegado até vós, porquanto vos alcançamos com o Evangelho de Cristo? E da mesma forma, não caminharemos além de nossos limites, orgulhando-nos de trabalhos que outros realizaram. Pelo contrário, nossa esperança é que, à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio, para que assim nos seja possível pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vós, sem nos vangloriarmos em campo de atuação de outro. Apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Porquanto quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Amém, irmãos? Então, dá pra gente perceber, né? Que o tom assim tá mais duro, tá mais firme. E Paulo ali tá mandando um recado pra igreja. E mandando recado e dizendo que, inclusive, se for preciso, ele dá o recado pessoalmente. Paulo, nesse momento aqui, ele estava pensando em fazer mais uma... Estava tendencioso, ele estava se organizando para fazer mais uma visita à igreja. Amém, irmãos? Então, ele fala mesmo que se fosse preciso ser usado também na presença que ele seria. Então, vamos lá. Versículos 1 e 2. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo. Eu que, segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente, sou ousado no falar. Suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigado a usar de rigor e audácia, tal como penso que eu ousaria agir para com alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos. Paulo pede que eles não o obriguem a ser rígido, rigoroso e audaz com eles quando ele passasse por lá. Como eu disse, ele estava se organizando para fazer mais uma visita, irmãos. Tanto que no capítulo 9 ele ficou preocupado de quando os irmãos chegarem com a comissão, fizerem a coleta, e quando ele passasse por lá com outros irmãos, que ele fosse surpreendido negativamente. Então, assim, era uma intenção dele voltar à igreja, por conta, né, das coisas que ele tinha ouvido de Tito e tudo mais. Só que agora, pelo jeito, a intenção já era para que ele pudesse se posicionar pessoalmente, como ele estava fazendo nas cartas. Paulo questiona o que eles estavam sugerindo e, ao mesmo tempo, dizendo: se vocês preferem ser exortados pessoalmente, então assim eu os farei. Irmãos, eu acho que a gente pode contextualizar um pouco a nossa realidade, porque, irmãos, quando nós falamos, vamos supor que eu vou dar uma instrução para algumas pessoas aqui, e essa instrução vai ser repassada por outros. Pode ser que o que eu disse seja interpretado de uma forma e repassado diferente para o próximo lá na frente. Isso acontece com muita frequência com a instrução oral. Glórias a Deus que a instrução da Torá que foi dada anos e anos e anos ali ao povo de Deus, que era repassado, era uma cultura onde a palavra de Deus era repassada, era ensinada, ela andou pelos séculos oralmente, e foi a presença do Espírito que permitiu que ela se confirmasse ano após ano.
Hoje nós percebemos que é muito fácil nós sermos interpretados de uma forma equivocada e a coisa chegar de um modo diferente. Paulo estava lidando com uma igreja complexa. Então, irmãos, eu tenho para mim, isso é um entendimento meu, que ele preferia ser mais objetivo, mais firme, mais claro em cartas. Porque essas cartas iriam chegar às igrejas, a igreja de Corinto e as igrejas da região da Acaia, sem falsas interpretações ou sem coisas adicionadas naquilo que foi dito por ele. Então, irmãos, eu penso nisso. Mestres, professores gostam de ensinar as coisas e deixar muito claro. Então, ele estava ensinando algo que era muito sério, que era da parte de Deus. Então, eu penso que ele realmente preferia escrever, irmãos, porque a pessoa podia ler e reler e ter certeza daquilo que estava escrito. Amém? Mas ele está dizendo, não, se vocês querem ser exaltados pessoalmente, então não tem problema não. Eu vou. E Paulo, ele começa fazendo essa exortação, irmãos, citando Cristo aqui no versículo 1. A paciência, a humildade de Cristo, a bondade de Cristo. E nós precisamos lembrar que Cristo, ele era manso e humilde, irmãos. Mas Cristo era muito incisivo quando era necessário que fosse. Cristo não deixava de dizer o que precisava ser dito. Ele sempre foi firme quando necessário. Então, por isso que a gente imagina que Paulo, ele trouxe ali a consciência justamente a bondade e a humildade de Cristo. Amém? Paulo diz que se precisar ser ousado e audaz quando estiver com eles, ele será. Como está escrito, né? Alguns que imaginam que nos conduzimos por padrões meramente humanos. Eles estavam acusando Paulo de carnalidade, irmãos. Que Paulo estava ali escrevendo com raiva, que Paulo estava escrevendo ali porque ele estava chateado com um ou com o outro, porque ele estava querendo atacar os falsos mestres. E, irmãos, na verdade, o que Paulo queria era que a igreja estivesse coerente com aquilo que estava sendo ensinado. Coerente com a palavra, com os ensinamentos da parte de Deus. Era isso que Paulo esperava. E lá na frente ele fala que ele tem esperança de que a igreja se estabeleça conforme a palavra de Deus. Amém? Então, assim, essa parte onde eles estavam acusando Paulo de carnal incomodou muito Paulo. Porque ele era um homem que buscava tanto essa conexão com o Pai. Estudou tanto, se preparou tanto depois que Jesus o chamou para esse ministério de apóstolo. E ali as pessoas o acusarem de estar agindo simplesmente na carnalidade. Não é que Paulo não era homem. Amém, irmãos? Paulo era homem. Paulo errava? Certamente errou muitas vezes. Mas no que diz respeito àquela igreja, o cuidado que ele tinha com aquela igreja, tudo era para que ela pudesse ser uma igreja madura. Porque o que a palavra diz? Que o Senhor só disciplina quem ama. E se Paulo tentava disciplinar tanto aquela igreja, irmãos, ele estava vendo muitas coisas imorais acontecerem ali. Muitos pecados ali que continuavam no meio da igreja, que precisavam de alguma forma ser corrigidos. Não dava para a igreja confessar Cristo, ser tão firme em Cristo como essa igreja era e continuar se permitindo viver mundanamente. Por isso que ele se chateava tanto com esses falsos apóstolos, porque muitos chegavam, muitos falsos mestres, e diziam, não, isso pode, isso é assim. E além disso, acrescentavam práticas judaizantes ao cristianismo. Amém? Dos versículos 3 ao 6, Paulo diz assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. Olha quantas coisas ele fala. Nós vamos trazer os pensamentos carnais obedientes a Cristo. Irmão, ele está falando com a igreja, mas ele está falando primeiro dele. Amém? E ele fala, olha, na medida que a gente traz os pensamentos obedientes a Cristo, nós estamos prontos para ter as arestas aparadas. Porque aí nós compreendemos que eu estou agindo conforme a carne e não conforme o Espírito, e por conta disso eu preciso corrigir, mudar um padrão de atitude. Paulo reconhece que é humano, mas que não age segundo os padrões desse mundo. Fala de armas espirituais, poderosas em Deus, para vencer, para destruir fortalezas. Então Paulo o tempo todo vai usar esse vocabulário militar, porque era isso, era o Império Romano ali que estava à frente daquela cidade, era ali o Império Romano que dominava ali naquele tempo. E eram muitos soldados o tempo todo nas ruas.
Então, era uma forma dele fazer uma correlação para que as pessoas pudessem entender com mais clareza do que ele estava falando. Então, ele fala de armas espirituais, irmãos. De que todas as vezes que ele está guerreando, ele está guerreando com a igreja. Ele está guerreando contra os seres celestiais do mal que estão tentando perverter o caminho daquela igreja. Porque, irmãos, não vamos considerar a má índole desses homens que se misturavam ali no povo. Mas eles eram instrumentos de Satanás. Amém? Eles estavam ali dispostos para algo e Satanás ainda via mais oportunidade para ir mexendo com a organização daquela igreja de forma que ficasse mais difícil para Paulo estabelecer verdadeiramente a palavra de Deus, os ensinos corretos ali. Ou seja, as estratégias de Paulo para fundar igrejas, difundir o evangelho e acrescentar vidas ao reino de Deus não eram estratégias humanas, não eram estratégias carnais, irmãos. Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou ali fundar uma igreja porque eu quero ser popular. Não era isso que passava na cabeça de Paulo. Muito pelo contrário, Paulo dizia, olha, enquanto o Senhor me permitir que eu fique aqui, minha vontade é ir embora, ficar com o Senhor. Mas enquanto Ele quiser que eu trabalhe aqui, trazendo vidas para o reino de Deus, eu vou trabalhar. Eu vou trazer. Se é para fazer a igreja crescer nessa terra, eu vou fazer a igreja crescer. E enquanto eu prevalecer, é porque é a vontade de Deus, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Então, irmãos, ele precisa fazer essa fala de que as estratégias dele, enquanto apóstolo, não eram carnais, eram da parte de Deus, que ele era guiado pelo Espírito Santo. Essas pessoas não compreendiam o fato de Paulo ser apóstolo segundo a vontade de Deus. Os falsos apóstolos, sim, estavam usando armas carnais, estavam manipulando, mentindo para os crentes, né? Contando meias verdades ali para os crentes de Corinto para alcançarem os seus propósitos. Amém? Paulo sabia que o que estava por trás dos falsos profetas eram as intenções de Satanás de frustrar os planos de Deus. Ele conseguia fazer essa visão, fazer essa leitura, ter essa visão espiritual. Então, a vontade era uma igreja muito grande, era num ponto muito estratégico, onde a idolatria vingava de uma forma muito eminente ali, muito forte. Então, é óbvio que a guerra se dava nas regiões celestiais. Amém? Então, Paulo queria que aquela igreja prevalecesse, porque aquela igreja, sim, poderia ser um luzeiro, irmãos, no meio ali de tanta treva, tanta escuridão. Aleluia. Daí o fato de Paulo dizer que suas armas são espirituais e poderosas em Deus. E aí no versículo 4, ele diz assim. Aleluia. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, quando ele fala de destruir fortalezas, as fortalezas da mente, irmãos, pensamentos contrários a Deus. Porque, irmãos, a pessoa chega, fala, muda o entendimento que você tinha aqui na sua cabecinha, você fica com aquilo, e se você mudou o entendimento, seu proceder vai ser segundo aquele entendimento. Então, o que ele fala de destruir fortalezas são essas fortalezas da mente, irmãos. De mudar uma forma de pensar para que essa igreja conseguisse perceber que eles estavam ali passando por uma manipulação desses homens que estavam se filtrando ali no meio deles. Versículo 5. Paulo vai falar que destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, quando ele fala de anular, de destruir vãs filosofias, ele está falando dessas teorias, desses ensinamentos que têm por objetivo enganar, persuadir os crentes, porque eles chegavam, irmãos, de uma forma muito sorrateira, muito agradável, muito palatável. Então, o que Paulo queria era isso, dizer, olha, se a batalha espiritual é assim, nós vamos destruir essas fortalezas, nós vamos destruir essas mentiras, essas vãs filosofias e essa arrogância. Porque esses falsos apóstolos, eles chegavam mesmo criticando Paulo de tantas formas, e a intenção era só afastar os crentes de Corinto para longe do conhecimento verdadeiro de Deus. Amém? E aí ele fala, nós dominamos todo o pensamento carnal, por isso que ele fala que a batalha é na mente, para torná-lo obediente a Cristo. Versículo 6. Antes disso, eu vou fazer uma observação aqui. Quando ele fala de destruir a arrogância dos que pervertem o cristianismo, como que Paulo poderia fazer isso? Paulo tinha certeza de que sua comunhão com Deus e com o Espírito Santo eram suficientes para rechaçar os ataques daqueles falsos mestres,
que contavam apenas com sua capacidade intelectual e carisma pessoal. Isso aqui foi uma observação que está aqui na minha Bíblia, irmãos, que eu resolvi trazer para os irmãos, porque eu achei muito sensata. Paulo tinha certeza de que a palavra que era ministrada por meio dele, a autoridade que foi concedida por Deus, por Jesus, ela tinha poder, irmãos, para destruir fortalezas, para alcançar os corações, porque Paulo sabia que não eram só as palavras, era o poder de Deus por meio daquilo que ele estava ensinando, que ele estava falando. E aí ele se vangloriava, entre aspas, por isso, porque para aqueles homens que ensinavam eram só palavras, eram mentiras. Mas quando você fala, e isso, irmãos, é tão precioso, quando você fala certo de que é o próprio Deus falando, irmãos, aquilo chega de uma forma diferente na pessoa que está sendo evangelizada. Amém? Paulo tinha certeza de que ele e Deus, ali com o Espírito Santo, eram suficientes para rechaçar os ataques daqueles falsos mestres, se a igreja se permitisse ser ensinada por ele. Paulo sabia que a sabedoria vinda da parte de Deus era suficiente para que ele conseguisse contrapor os pensamentos carnais, tornando-se esses pensamentos carnais obedientes a Cristo. E Paulo estava apto, segundo a vontade de Deus, para jogar por terra falsas doutrinas, sofismas, enganos, trazendo às mentes a consciência de Cristo, que é o que nos liberta de toda mentira lançada contra nós, contra os nossos pensamentos. Amém? A maior intenção de Satanás é tornar nossas mentes cativas a ele, porque ele é o pai da mentira, a fim de que possamos ser induzidos ao erro, ao pecado. Por isso, a intenção de Paulo era levar os coríntios à consciência de que precisavam transformar suas mentes, submetendo seus pensamentos a Cristo, aos ensinamentos que eram dados ali por meio das instruções que ele dava, a fim de que aprendessem a serem mais espirituais e menos carnais, a fim de que não fossem seduzidos por falsas doutrinas. Era necessário que Cristo fosse o referencial dos seus pensamentos e, consequentemente, dos seus atos. Paulo cria, ele tinha certeza, e nós precisamos ter essa certeza nos dias de hoje, que o ensino da palavra é o que liberta. E ele tinha certeza que se ele tivesse a oportunidade de ensinar a palavra para aquele povo, que eles seriam libertos das mentiras e dos falsos ensinos. Então, irmãos, a força de Paulo era, se o referencial, se eu mostrar para eles que o referencial deles tem que ser Cristo, eles olharem para Cristo e julgar o que está sendo ensinado por mim e o que está sendo ensinado por esses outros homens, eles vão trazer a consciência deles, o pensamento deles, obedientes a Cristo. E vão compreender que o que eu estou ensinando é a verdade. E ele está falando isso, olha, se vocês permitirem entender que a linha de corte é Cristo, vocês vão conseguir fazer essa distinção. Entendeu, irmãos? Então, assim, Paulo ele não tinha dúvidas de que a palavra ensinada, instruída por meio dele, mas com a ajuda do Espírito Santo, irmãos, era capaz para romper, para desfazer fortalezas, para quebrar cadeias, para transformar ali a mente daqueles homens e mulheres daquela igreja. Amém? Versículo 7 ao 12. Aleluia. O Senhor é bom, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Aleluia. Hoje eu estou tendo aqui o auxílio sempre da diaconisa Dani, eu sempre tenho, mas hoje eu estou acompanhando aqui a Bíblia. Amém, irmãos? Por isso que às vezes eu dou uma pausa. Versículo 7. Por ora, observais tão somente a aparência externa dos eventos. Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar esse fato. Se eu estou convicto de que eu pertenço a Cristo, irmãos, essa é a minha linha de corte. Amém? Eu preciso considerar o que Cristo me ensina. E quem que tinha a doutrina verdadeira? Era Paulo. Aleluia, ele fundou a igreja. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedade de Cristo. Pois, ainda que eu tenha me gloriado um pouco mais da autoridade que o Senhor me outorgou, não me envergonhe desse sentimento, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não desejo que vos pareça que minha intenção é amedrontá-los com minhas cartas. Pois, como alardei alguns, as cartas dele são duras e exigentes. Contudo, ele pessoalmente não impressiona. Sua pregação é desprezível. Considerem tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos distantes, seremos em atitudes, quando estivermos presentes. Pois não ousamos igualarmos-nos ou compararmos-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são.
Então, como nós vimos ali no versículo 7, Paulo era o fundador da igreja. Paulo que nos levou ao conhecimento de Cristo. Ora, se alguém dizia que era de Cristo, quanto mais Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus, que teve ali com o Senhor no caminho de Damasco, irmãos. Então, quando a gente vê as pessoas ali o tempo todo querendo questionar, volta lá no 7, por favor, Dani, querendo questionar o que Paulo era, ele tentava trazer um entendimento. Olha, essa igreja só existe porque Deus me permitiu que eu a fundasse. Amém? Então, se você diz que pertence a Cristo, nós também somos propriedade de Cristo. Porque lembra que eu falei dos partidarismos da igreja, irmãos? Que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cristo. Falando, esses que estão dizendo que são de Cristo, que era o que os apóstolos, os falsos diziam, eu também sou. E foi só por causa dele que essa igreja foi fundada. No versículo 8, Paulo está ali explicando que a autoridade que ele tinha em Deus como apóstolo havia lhe sido conferida pelo próprio Cristo. E que por isso ele não se envergonhava dela, porque tinha como objetivo edificar a igreja e não destruí-la, irmãos. Quem ama disciplina, se ele estava ali disciplinando, era porque ele queria que essa igreja caminhasse na direção do reino, irmãos, em transformação, em perfeição e aperfeiçoamento. Então até nisso mentiu, Paulo está querendo destruir vocês com essas cartas, quando na verdade ele estava querendo trazê-los de volta para o rumo certo, do correto proceder. Aleluia. No versículo 9, Paulo deixa claro que a intenção dele com as cartas era ensiná-los, era corrigi-los, não era deixá-los com medo. A exortação, irmãos, ela vem, porque como que encontra o nosso coração, né? Se alguém vem dizer que você está agindo errado, assim, dessa forma, se você tem um coração submisso a Deus, você vai ponderar o que está sendo dito. Sua medida vai ser o Espírito Santo de Deus em você, dizendo, não, realmente, ele tem razão. Eu errei nisso. Ou você pode ter a postura, onde você exclui o Espírito Santo dessa postura, de dizer, não, você está me apontando aí meus erros, e você? Você não erra também, não? Você também não foi falho nisso? Entende, irmãos? Essa submissão à vontade de Deus, à palavra de Deus, de aceitar a exortação. Aleluia. A intenção de Paulo não era intimidá-los. Paulo não queria que os coríntios os seguissem por medo. Não era essa a intenção, irmãos. A intenção era de que eles fossem convencidos pelos ensinamentos ministrados, que esses ensinamentos eram consoantes com a vontade de Deus. O que Paulo estava ensinando para eles era a perfeita vontade de Deus, que também era boa e agradável. Versículos 10 e 11. Pois como alardeu alguns, as cartas dele são duras e exigentes. Contudo, ele pessoalmente não impressiona e sua pregação é desprezível. Irmãos, olha quantas coisas estavam falando de Paulo, né? Paulo volta a afirmar que se eles querem que ele seja duro nas correções quando estiver presente com eles, ele assim fará. Não é difícil para ele. Quando falam que pessoalmente não impressiona, é porque acredita-se, isso são estudos de cartas apócrifas que existem, né? De coisas que foram escritas naquele período, que não estão no cânon sagrado, mas que contam um pouco da história daquele tempo também, de que Paulo era baixo, de que ele era franzino, de que ele era diferente, assim, dos grandes soldados romanos da época, sabe? Que se impunham pela presença. Não, alguns falam que Paulo era careca, que Paulo tinha uns traços assim, que não eram tão finos. Então, irmãos, quando eles falam assim que pessoalmente não impressiona, provavelmente não era aquele homem grande, não era aquele homem com aquela voz grossa. Não. E até isso estavam questionando, irmãos. A forma física dele, colocando em xeque a autoridade que ele tinha diante de Deus. Amém? Daquilo que ele pregava. Entretanto, a sua formação dava condições de ser bem contundente e eloquente quando era necessário, ainda mais quando usava da autoridade que lhe foi concedida por Cristo. Então, irmãos, aquilo que Paulo, estavam dizendo que pessoalmente ele não impressionava, irmãos, era quando Paulo abria a boca que ele impressionava. Porque Deus escolheu Paulo e Paulo tinha uma bagagem, irmãos. Como eu expliquei para os irmãos lá no início do estudo, no início do estudo dessa carta, como o missionário Narciso também falou, como eu também ensinei aos irmãos ali na carta aos Romanos, que Paulo tinha uma formação, irmãos, impecável. Uma formação judaica irrepreensível, uma formação de caráter irrepreensível. Ele era cidadão romano, ele era judeu também, ali dos judeus da dispersão.
Então, ele era um homem extremamente culto, bem embasado, que sabia andar em todos os ambientes e conversar com todos ali daquele tempo, do mais humilde ao um cargo mais elevado, irmãos. Que não foi à toa que Paulo foi colocado dentro de uma prisão nos palácios ali. Amém? Porque ele tinha condições de alcançar, com a eloquência dele, com a inteligência dele, as pessoas, mas principalmente ele colocando os recursos que ele tinha à disposição de Deus, a sabedoria vinda da parte de Deus, irmãos, fazia com que tudo que Paulo tinha fosse potencializado. Então, quando eles falam assim que sua pregação é desprezível, irmãos, talvez Paulo usasse de uma humildade, justamente para não parecer, porque Paulo se acha, Paulo porque ele é cidadão romano, Paulo porque isso, porque aquilo. E não, ele preferia se vangloriar naquilo que Deus permitia que ele fizesse, naquilo que Deus ensinava e naquilo que Deus o outorgava para fazer nessa terra. Amém? No versículo 12, Paulo faz referência aos falsos mestres. Vamos lá. Versículo 12. Pois não ousamos igualarmos-nos ou compararmos com alguns que se recomendam a si mesmos. Irmãos, aqueles homens ali, eles chegavam se recomendando de que eles eram isso, de que eles eram aquilo, entendeu? Que eles que tinham o evangelho verdadeiro. Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão falta de sabedoria são. Então, os parâmetros, a linha de corte deles eram eles mesmos. Enquanto Paulo dizia para os crentes, olha, nossa linha de corte, nossos parâmetros é Cristo Jesus. Aleluia. Então ele faz referência aos falsos mestres que se comparavam a si mesmos, que se recomendavam como padrão de caráter e atitudes. Eram insensatos, né, irmãos? Quando a gente diz que a gente é mais do que a gente deveria, que a gente se vangloria ali mesmo em si mesmo, é insensatez. O parâmetro de Paulo sempre era Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente vê que nessa parte ele está sendo muito firme, muito duro para dizer, olha, é isso, vocês querem que eu seja duro com vocês? Eu vou ser. O que eu quero que vocês entendam é que as minhas armas, elas não são armas carnais. Eu não estou andando, a minha forma de agir com vocês não é um proceder meramente humano, não é carnal. Eu tenho agido com vocês de forma mais dura, porque eu estou vendo que vocês estão aí sendo seduzidos por essas falsas doutrinas, por esses falsos ensinos, e eu preciso realmente me posicionar porque o próprio Deus me cobra isso, que eu os ensine. E por isso ele está tomando esse tom mais duro. E agora nessa segunda parte aqui, que vai do versículo 13 ao versículo 18, a gente vê ele se explicando, se justificando nessa questão dessa autoridade, dele se gloriar diante de Deus, para que ficasse isso mais claro para os irmãos ali daquela igreja. Eu vou ler novamente do versículo 13 ao versículo 18 para a gente entender o bloco. Amém? Nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos nosso gloriar ao âmbito da ação que Deus nos confiou, o qual vos alcança, inclusive. Com certeza não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vós, porquanto vos alcançamos o Evangelho de Cristo. E da mesma forma não caminharemos além dos nossos limites, orgulhando-nos de trabalhos que outros realizaram. Pelo contrário, nossa esperança é que, à medida que for desenvolvendo a fé que habita em vós, semelhantemente o nosso ministério se estabeleça ainda em vosso meio, para que assim nos seja possível pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vós, sem nos vangloriarmos em campo de atuação de outro. Apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Porquanto quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele que o Senhor recomenda. Amém, meus irmãos? Então, aqui nos versículos 13 e 14, Paulo afirma que se gloria apenas no campo de atuação onde o próprio Deus o colocou. E ele fala ainda assim, que nos limitaremos, mas limitaremos nosso gloriar no âmbito da ação de Deus, que Deus mesmo nos confiou. Quando Paulo está falando do âmbito da ação dele, irmãos, e a gente olha para qual povo Paulo foi chamado, a gente entende que Paulo está falando dessa separação que foi feita dentro do ministério dele para lidar com os gentios. Amém? Nessa passagem ele está dizendo que algum tempo depois da sua conversão, que ele já tinha trabalhado com os gentios, ele foi a Jerusalém. Eu vou compartilhar com os irmãos daqui a pouco uma passagem de Gálatas, que é sobre essa passagem que eu vou falar, que Paulo deixa claro o ministério dele. Gálatas 2, versículos 9 e 10. Mas antes de ler, quando ele fala de âmbito, irmãos, são duas coisas que a gente precisa considerar aqui. Paulo o tempo todo está falando, eu não estou
me vangloriando numa área que não é minha. Ele está dizendo duas coisas. Primeiro que esses homens que não fundaram a igreja, que estão lá conquistando esses adeptos, estão se vangloriando de algo que não foi feito por eles. Estão ali, né, conquistando esses adeptos e felizes porque o que eles estão ensinando está sendo amplamente abraçado. E ele fala, Paulo está falando, eles estão se vangloriando de quê? Eu me mantive no meu campo de ação. Eu não vou entrar num trabalho de outro para interferir no trabalho de outro, porque era o que aqueles homens estavam fazendo. Então, e aí ele vem explicar qual que é a área dele de trabalho. Por isso eu gostaria que os irmãos fossem conosco ali em Gálatas 2, os versículos 9 e 10. Então, quando ele fala de limitaremos nosso gloriar no âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou, provavelmente ele está se referindo ao acordo que ele fez com Pedro, Tiago e João, quando estava visitando Jerusalém, e é essa visita que está narrada agora nesses versículos que eu vou ler lá em Gálatas 2. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, eram colunas, amém, irmãos? Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os judeus e eles os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também temos esforçado para fazer. Então, irmãos, eles estavam ali separados e nesse momento Paulo decide, bom, Pedro, Tiago e João vão caminhar ali, para aqueles que estão firmes na fé judaica, e eu vou caminhar ali junto aos gentios. Amém, meus irmãos? Então, assim, nessa passagem, Paulo está dizendo que algum tempo depois da sua conversão, depois os irmãos podem ler o capítulo todo ali, e que ele já tinha trabalhado com os gentios por um tempo, é que ele foi até Jerusalém. Porque, irmãos, havia ali uma questão muito, naquele momento, muito séria. Os gentios também têm direito à palavra de Deus e ao conhecimento de Cristo ou não? E Paulo já vinha trabalhando entre os gentios. Porque nos apóstolos ali que andaram com Jesus, na cabecinha deles, muitas vezes ficava assim, não, nós precisamos trazer os judeus para Cristo. São esses que nós precisamos trazer. E Paulo o tempo todo no coração dele, trabalhando ali com os não-judeus. Porque os judeus já tinham uma base bíblica, uma base estruturada do conhecimento de Deus. Eles não tinham conhecimento do Messias, do cumprimento das profecias. Mas os gentios não tinham nada. Então, nesse momento ali, é separado, onde a igreja ia ter esses judeus que estariam sendo buscados para a conversão ao cristianismo, e que essa seria a responsabilidade principalmente de Pedro, Tiago e João, e esses outros homens que não tinham esse conhecimento do judaísmo, que seriam buscados por Paulo e pelos discípulos que andavam com ele ali. Amém? Esses questionamentos todos, irmãos, foi que inclusive levaram ao primeiro concílio da igreja, lá em Jerusalém, para definir, os gentios são aceitos, os gentios não são aceitos, e nós vemos até que tem uma passagem onde Pedro é chamado aí à casa de um gentio, amém? Onde Deus fala ao coração de Pedro por meio daquela situação toda, para que Pedro entenda que todos são chamados ao reino, que basta apenas reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e confessá-lo. Amém? Como Senhor da sua vida. Aleluia. Então, defendidas essas questões ali, nesse trecho que a gente acabou de ler, nós vemos que foi confiado a Paulo e Barnabé a evangelização dos não-judeus, enquanto Tiago, Pedro e João continuariam evangelizando os judeus. E provavelmente esse acordo que se tornou o pano de fundo do versículo 13, aqui do capítulo 10 que nós estamos estudando, quando ele fala de que ele vai se limitar ali, não vai se orgulhar além do limite adequado, e que ele vai se limitar ao âmbito da ação que Deus confiou, porque ele sabia que ele era separado para aquele povo específico ali, daquela igreja, que eram os gentios. Amém? Glórias a Deus. Paulo entendia que Corinto estava dentro do seu campo de ação. E Paulo lembra que se existia uma igreja ali, era graças à autoridade que Deus havia lhe dado enquanto apóstolo de Cristo. Nos versículos 15 e 16, Paulo vem aqui mais uma vez assim, tocar num ponto em que ele fala que ele não se gloria do trabalho de outros.
O tempo todo ele está falando, olha, eu constituí vocês, eu estive com vocês um tempo, vocês me conheceram, ensinei para vocês a palavra, irmãos. E todas as vezes que eu digo que eu me orgulho do que Deus tem feito no meio de vocês, do que a palavra tem feito na vida de vocês. Eu me orgulho porque vocês se tornaram uma igreja. O meu orgulho o tempo todo está no que Deus faz em vocês por meio da minha vida. Sou grata a Deus por essa oportunidade. E eles estavam levando esse orgulho para o outro lado. Aleluia. No versículo 15, ele fala assim: não caminharemos além dos nossos limites, ou seja, ele fala, eu estou estabelecido para trabalhar com gentios, e eu não fico me orgulhando do que os outros fizeram, que era o que os falsos apóstolos estavam fazendo, pervertendo o conhecimento de Cristo no meio dos coríntios. Pelo contrário, nossa esperança é que, na medida que for se desenvolvendo a fé que habita em vós, olha o que ele diz, na medida em que vocês forem conhecendo mais palavra, mais ensinamento, e que for crescendo fé em vocês, que vocês se estabeleçam como crentes maduros. Que esse ministério se estabeleça entre vocês. E por que ele queria que esse ministério se estabelecesse? Versículo 16. Para que assim nos seja possível pregar o evangelho nas regiões que estão além de vós, sem nos vangloriarmos em campo de atuação de outro. Irmãos, qual era o desejo de Paulo? Que essa igreja se estabelecesse, amadurecesse, conseguisse andar pelas próprias pernas, que a própria igreja conseguisse trazer mais adeptos, para que ele pudesse expandir o evangelismo, irmãos. Paulo gastou muito tempo com a igreja de Corinto, irmãos, como nós vemos vários estudiosos ali contando a história dessa igreja no primeiro século, e aí um tempo depois, essa igreja foi uma igreja de serviço muito dura. Paulo passou, outros mestres vieram segundo a vontade de Deus, e essa igreja continuou com a serviço muito dura. O pecado era muito forte ali dentro, as falsas doutrinas. Amém? Então Paulo estava vendo ali que estava complexo porque ele queria seguir. Paulo falou lá na carta aos Romanos que ele tinha vontade de ir até a Espanha evangelizando, mas enquanto ele não percebesse que essa igreja estava conseguindo andar pelas próprias pernas, ele não tinha como avançar. Porque não era como hoje que a gente se fala por telefone, que a gente pega um avião, que a gente pega um carro. Ele tinha que ir, ele tinha que se mudar para aquela região. Então ele falou, olha, eu estou querendo ir buscar mais gentios, não estou querendo andar fora do meu campo de ação, mas eu preciso que vocês amadureçam para que eu possa pregar o evangelho em outras regiões. Amém? Aleluia. Os falsos mestres e falsos apóstolos queriam perverter a doutrina cristã e perverter a fé dos crentes de Corinto, atraindo-os para si, difamando o trabalho de Paulo. Mas Paulo cita o trabalho ali realizado por ele e afirma ter esperança de que na medida que a fé deles for sendo desenvolvida, mais a igreja estará firme no conhecimento de Cristo. Nesses versículos, Paulo também faz referência aos falsos apóstolos que estavam se vangloriando do trabalho em Corinto, trabalho iniciado e estabelecido por Paulo. Paulo nunca se vangloriou do trabalho de outros. Ele exaltava a autoridade que Cristo lhe dava, que Cristo havia lhe concedido, porque os frutos do seu trabalho, o aumento do número de crentes naquela igreja, glorificavam o nome de Deus, irmãos. Aleluia. Os falsos apóstolos não plantaram a igreja, mas estavam atrás dos convertidos de Paulo. Entretanto, nesses dois versículos, vemos Paulo confiante de que se eles crescessem no conhecimento da palavra e em fé, se a igreja amadurecesse, poderia se estabelecer definitivamente, sem tantas situações de rebelião, sem tantos conflitos, sem tantos pecados. E assim ele poderia avançar com seus discípulos com tranquilidade para outras regiões, dando continuidade à obra que Deus lhe confiou. E aí no finalzinho, nos dois últimos versículos, Paulo fala, irmãos, apesar de tudo, quem se gloriar, glorie no Senhor. Porquanto quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Mais uma vez ele está afirmando, irmãos, o que eu estou me gloriando é do que Deus tem feito por meio da minha vida, do que Deus faz quando a gente estabelece as igrejas, quando os crentes vão chegando, quando as vidas vão sendo transformadas. Porque aqueles outros homens se vangloriavam de ter mais adeptos. Ó, nós estamos tomando os crentes de Paulo, nós estamos ali, ó, aumentando o nosso lado de cá. Essa era a vanglória deles. E a vanglória de Paulo é, Senhor, dá-me mais convertidos, sinceros convertidos, homens que vão ser transformados por meio da tua palavra. Porque cada vez que crescia a igreja, o número de crentes era o nome do Senhor que era exaltado, era o nome do Senhor que era
vangloriado. No versículo 17, Paulo, na verdade, ele está citando Jeremias 9, irmãos. Ali no versículo 23, depois os irmãos podem dar uma lidinha lá. Quando fala de quem se gloriar, glorie no Senhor, glorie-se no Senhor, ele está citando Jeremias. Amém? Então, toda a glória, irmãos, precisa ser dada a Deus. Toda a glória. Ó, Dani colocou aqui para mim. Assim diz Yahvé, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Irmãos, se você quer se gloriar, glorie-se em Deus. Era o que o Paulo estava dizendo. A minha glória, irmãos, quando eu me vanglorio, é do poder de Deus acontecendo nessa terra. E eu dou graças porque Ele aprova que eu pudesse ser esse instrumento. Aleluia. E aí ele fala da questão do ser aprovado, porque o que importa, irmãos, é ser aprovado por Deus. Quando você vê a tradução dessa palavra lá do grego, esse aprovado, ele está fazendo referência ao ouro que vai ao fogo. Sabe? Esse ouro purificado. Esse ouro que, passado pelo fogo, continua sendo o mais puro ouro. Então, quando ele vem ali falando da questão do ser aprovado por Deus, é isso. Na hora que você for testado de verdade, se aquilo que você está ensinando é a verdade, aonde que seu coração está quando você está atrás de pessoas? É da vanglória própria? Ou é do reino de Deus estabelecendo na terra? Então, é sobre isso que ele está falando, irmãos. O que importa é ser aprovado por Deus. A existência da igreja, a sua permanência, eram para Paulo sinais de que Deus era com ele e que se ele estava debaixo da sua perfeita vontade, as coisas continuariam acontecendo. Porque era assim, Paulo fazia e o nome de Deus era glorificado. Amém, irmãos? Então essa é só a primeira parte desse momento em que Paulo aqui está sendo firme, contundente com a igreja, né? Ele vai continuar fazendo essas exortações aqui nos próximos capítulos, mas que a gente tem, irmãos, assim, nesse capítulo, no estudo desse capítulo, que a gente faça essa reflexão. Algumas reflexões que podem vir. Quem que eu estou ouvindo? Quem que está me aconselhando? Sabe, se tudo aquilo que eu ouço, que eu pondero, que eu acredito, é coerente com a palavra de Deus. Irmãos, porque hoje tem todo tipo de doutrina. E nós não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Estejamos atentos, estejamos firmes ao que Jesus ensina. Jesus é o nosso referencial, os seus evangelhos, as cartas de Paulo, o Antigo Testamento, tudo aquilo que foi profetizado a respeito de Jesus, tudo que foi ensinado como proceder ao povo de Deus. Irmãos, é isso que deve nos guiar. E nós devemos ter muito cuidado com os homens de Deus, irmãos, que estão tentando fazer um trabalho sério nessa terra. Nós devemos ter muito cuidado antes de apontá-los, antes de criticá-los. Porque às vezes nós temos pensamentos diferentes, sim, temos pontos de vista diferentes, às vezes uma interpretação de uma coisa diferente da outra. E aí nós podemos conversar ou ouvir vários mestres, várias pessoas que podem respaldar esse e aquele ensinamento, para que chegue uma paz no nosso coração e a gente entenda o que Deus está ensinando. Mas nós precisamos estar atentos, irmãos. É um tempo em que muitas pessoas se levantam para ensinar a palavra. Mas quantas estão com o coração no lugar? Quantas têm a intenção de trazer mais pessoas obedientes ao pensamento de Cristo? Sabe, a vanglória não pode ser própria. Tudo precisa ser para a honra e glória do nosso Deus. Tudo precisa ter como parâmetro o pensamento de Cristo. Amém, meus irmãos? Que nós não sejamos crentes rebeldes. Que nós não fiquemos resistindo aos ensinamentos. Se Deus diz que precisamos mudar nisso ou naquilo, irmãos, que o Espírito Santo encontre em nós esse momento propício e nos ajude na transformação, no crescimento, no nosso aperfeiçoamento. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esse ensino. Ajuda-nos, Pai, no nosso dia a dia, a aplicarmos as coisas que temos aprendido, a sermos pessoas mais generosas, a sermos pessoas mais submissas à Tua palavra, aos ensinamentos que recebemos, às exortações que recebemos, que quando nós viermos a ser disciplinados, Pai, segundo a Tua palavra, Pai, que nós estejamos submissos para receber, seja dos nossos pastores, seja das nossas lideranças. Senhor, dai-nos um coração puro,
Assim como foi louvado, Pai, no final do culto de domingo, dai-nos um coração igual ao teu, um coração que esteja disposto a obedecer e a cumprir o teu querer nessa terra. Assim eu oro, Senhor, concordando com os meus irmãos, grato por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom descanso, boa noite, Deus os abençoe.